Mas olha, vamos para um assunto importantíssimo nessa segunda-feira. Foi um tema que você aí de casa sugeriu, mandou para as nossas redes sociais, para o nosso e-mail também. E conversando com o Dr. Roberto, conversando eu e Marcelo, nosso diretor, a gente falou, bom, é um assunto importante, é um assunto recorrente, até porque quando a gente fala de hormônios, a gente não está separando as pessoas, a gente está falando de todo mundo, porque todo mundo tem uma condição hormonal e a gente já sabe que o desequilíbrio de alguns hormônios podem, de fato, te engordar. Mas vamos entender por que de tudo isso? Dr. Roberto Navarro, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Prazer sempre tê-lo aqui. Lembrando, Dr. Roberto é nutrólogo e clínico geral. Então, pode ter certeza, quando a gente engloba esse assunto, principalmente essa parte hormonal, a gente não precisa conversar só com um endócrino, né? Um clínico geral, nutrólogo, vai dar uma explicação que eu acho que é muito bacana, até porque a gente vai entender se nos alimentos a gente também pode encontrar um pouquinho dessa condição hormonal parecida com o nosso hormônio. Você já me conta, você já me conta. Vamos lá. Por onde a gente começa hoje, doutor Bom, Roberto? primeiro entender, Carol, que, queira ou não, para a ciência, quanto mais se aprofunda sobre conhecimentos de genética, de metabolismo, mais se compreende a complexidade de fatores que podem entrar na conta do meu peso final. Tá. Quantos fatores estão envolvidos para que a minha composição corporal seja X? Tá. Quando eu falo composição corporal, Carol, não só peso, né? Porque a gente está falando de massa muscular, de tecido adiposo, de água, de órgãos, né? Então, a gente vai falar hoje de quais fatores influenciam na sua composição corporal e influenciando na quantidade de quilos do seu peso, né? E isso vai envolver muito além do quanto a gente come e quanto a gente gasta de energia, que é o que a ciência sabe, que hoje a principal causa de obesidade ainda é o sedentarismo e a má alimentação, né? Mas vamos falar das outras causas que afetam o motor. Eu costumo comparar muito a comida a um combustível e o corpo humano a um motor. Verdade. A nossa conta final do peso é quanto eu pus de combustível e quanto o meu motor queimou. Agora, quanto comer de combustível é a parte mais fácil de calcular. Coma isso que você vai ter um peso legal. O problema é quando você está fazendo tudo certinho e teu peso está aumentando. Você fala, poxa, o que está acontecendo com o meu motor? Pode ser que o motor, então, sabote a nossa dieta? Sim, existem pecinhas de um motor que podem estar desreguladas. E são nessas pecinhas hormonais que a gente vai focar e falar o quanto o desequilíbrio deles favorece o teu peso ficar maior em gordura corporal, em adiposidade. E tem alguns hormônios que vocês vão se surpreender. Vamos começar então com a nossa primeira ilustração. A gente tem um vídeo que é a primeira parte. Esse vídeo eu acho que resumiu o que eu vi, Carol. Acho que tudo que está acontecendo hoje, todo mundo muito sedentário, ninguém hoje mais quer fazer nada, tudo de carro, os dias vão passando, a gente troca aí a escada pela escada rolante, a comida ficando cada vez em volumes maiores, você senta para brincar com o cachorro, nem mais corre junto com o cachorro. E esses são os fatores que hoje talvez mais influenciam no nosso peso, e você começa a carregar um saco de 10 quilos a mais nas suas costas, trazendo aí um prejuízo na qualidade de vida, sobrecarga nas articulações e doenças, né, outras que a obesidade traz. Então a melhor conduta é, além de eu me despertar e começar a trocar hábitos por hábitos saudáveis, né? Então uma boa alimentação, atividade física, para fazer com que a gente tenha menos doença, entram em exames de laboratório, uma visita ao médico, para a gente compreender também se tem alguma coisa atrapalhando e esse saquinho de 10 quilos está pesando muito. Então toda atitude de começar a movimentar e comer melhor, esse saquinho vai ficando com menos libras e você no final fica livre dessa adiposidade excessiva e vai viver a tua vida com saúde, né? Olha que máximo, em um Achei esse videozinho muito interessante. Um vídeo muito que descreve a vida de muita gente. Eu acho que o que está acontecendo no mundo moderno. Agora, o grande problema, que eu acho que essa pauta que a gente vai falar, Carol, que fatores, além destes erros, vão contribuir, né? Quais glândulas entram em produções de hormônios que influenciam na eficiência do meu gasto energético e fazendo o meu motor render ou não. O correto é que a gente consuma, queime todo o combustível que a gente pôs no carro, para não sobrar no final do dia gasolina. Quando eu falo sobre a gasolina, é excesso de calorias que o corpo vai transformar em reserva e você vai engordar, né? Então vamos lá, acho que uma das causas ainda mais frequentes
não tanto quanto se achava. A medicina acreditou que a tireoide era a glândula responsável pela obesidade. Então vamos colocar aqui para todo mundo entender e visualizar. Temos aí, né, diretora, a tireoide. A gente já citou a tireoide algumas vezes, que ela aparece aí... Isso, é uma glândula que fica na região aí do pescoço, né? Ela produz um hormônio chamado tiroxina, que faz com que o nosso motor funcione. Sem a tiroxina produzida pela tireoide, o nosso motor fica lento. Ele não consegue queimar a gasolina que entra dentro dele. Então, a medicina chegou a acreditar que todo paciente obeso tinha uma disfunção na tireoide. Hoje se sabe que não, que ela pode ser responsável por até 10% dos casos de obesidade. Mas tem que ficar em alerta, Carol, porque é uma glândula importante. Muitas vezes, os primeiros sinais e sintomas que surgem, que você começa a perceber que a tireoide não está legal, é uma fadiga crônica, uma sensação de retenção líquida do nada, aquelas oscilações do peso abruptas, o cabelo começa a ficar mais frágil, a unha mais quebradiça e uma dificuldade enorme em perder peso ou até uma facilidade em engordar. E a tireoide, ela não precisa estar tão descompensada. Existe um quadro chamado hipotireoidismo subclínico, que é uma tireoide discretamente lenta e que às vezes passa batido em exames de laboratório. Os exames parecem mostrar que ela está ok, mas ela está produzindo um pouco abaixo da média, gerando sintomas que precisam ser corrigidos com tratamentos. Nesse caso, achei interessante que você citou, doutor Roberto, o lance dos exames. Muitas vezes a gente, enfim, dosa o sangue, a gente está à procura de alguma coisa, aquilo não aparece claramente em algum exame de sangue. Os exames estão normais. Nesse caso, qual o recurso, então, que o médico tem para encaixar essas peças e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada nessa tireoide, não está tão normal assim? Existem, primeiro, dosar um hormônio que controla a tireoide chamado tireoestimulante, TSH. Esse hormônio, na verdade, é produzido no cérebro, na hipófise, que controla a função da tireoide. A tireoide não pode errar na mão, Carol. Se ela produzir muito hormônio, o motor vai ficar tão acelerado que vai consumir muita energia e a gente vai ter problemas por isso. Também o extremo não é legal. E se estiver produzindo pouco, o motor fica lento, econômico e também o metabolismo vai ficar totalmente desfavorável. O TSH, ele é o mediador que fala, tireoide, produz um pouco mais porque está caindo o hormônio tiroidiano, então produz um pouco mais. Se já estiver produzindo muito, o TSH cai no sangue. Então é um raciocínio inverso. Quanto maior o nível do TSH no teu sangue, é porque mais lenta está a sua tireoide. E vice-versa. Quanto mais baixinho está no sangue, é porque mais acelerada está a sua tireoide. E os laboratórios colocam como normalidade do TSH variar de 0,5 a 4, 4,5. E se ela tiver entre 4 e 4,5, ela está ali mostrando uma tireoide que está precisando de muito estímulo. Mas como está dentro da normalidade da referência do laboratório, às vezes o médico fica ali, o que eu faço? Mas vai depender do sintoma, Carol. Na medicina a gente fala que o sintoma é soberano, a clínica é soberana. Pacientes que têm esse TSH beirando o limite superior, entre 4 e 4,5, e com queixa de fadiga, cansaço, indisposição, ganho de peso com facilidade, essa tireoide precisa ser tratada. E pode apostar que ali está o problema. Pode, a gente tem que tentar manter os níveis desse tal TSH correto, através de tratamentos de reposição hormonal quando indicados, né? Então, eu até toquei nesse assunto para a gente entender também o quanto é importante essa parte clínica, então, de conhecimento do médico, de toque do médico, de experiência. Por quê? Porque às vezes aquele resultado não sai de cara no exame, né? É verdade. Às vezes um TSH dentro da normalidade, mas o paciente já com prejuízo por sintomas, né? Então a avaliação do paciente é global, né, Carol? O exame físico, a queixa, exames de laboratório complementares, né? Com a soma disso tudo, a gente consegue, na maioria das vezes, fazer um diagnóstico preciso, né? Já vamos contar o que fazer quando isso acontece, mas vamos colocar aqui na tela a perguntinha que chegou no Insta. Vamos ver de quem que é, olha lá. Ai, é do Caio. Caio, um beijo pra você. Adoro, ele sempre participa. Taxa de testosterona baixa pode causar aumento de gordura corporal? Segura, doutor Roberto, porque ele já entrou num ponto importante. A gente sabe que os homens têm testosterona numa quantidade muito maior, mas as mulheres também têm um pouquinho. Vamos entender a importância desse pouquinho, meninas. Volta já pra gente continuar. Voltamos, vamos responder a perguntinha do Caio. Porque quando a gente fala de testosterona, a gente está falando de um hormônio
muito importante, né, doutor Muito Roberto? importante, completamente importante. Influencia, sim, também na quantidade de gordura corporal. Certo. Se a gente pensar, Carol, a mulher produz testosterona e não tem testículo. Né? Então, produz aonde? Produz numa glândula acima do rim chamada suprarrenal. A glândula suprarrenal da mulher produz um hormônio que vira testosterona. Esse hormônio que você citou no início chama DHEA, dehidroepiandrosterona, nomezinho chato. Gigantesco. Então a gente fala DHEA para ficar mais prático. O DHEA, ele cumpre funções também no homem, porque também ele é um precursor. Vamos colocar então aqui a suprarrenal para todo mundo entender. Eu falei que vocês iam se surpreender com esse hormônio. Aqui, aqui está o rim, né, embaixo, esses dois aqui mais vermelhinhos, e acima do rim, aqui essas glândulazinhas amarelas são as suprarrenais. Perfeito. Elas produzem hormônios que viram testosterona na mulher. E viram outros. Esse tal DHEA também vira estrogênio, vira progesterona, vira cortisol. Ele é um precursor de vários hormônios. E aonde entra a história da taxa de gordura corporal? O nosso gasto calórico, né, se pensar de novo no raciocínio, comida é combustível, o corpo humano é motor. Se o meu motor queima com eficiência o que eu como, eu não engordo. Esse motor que nós temos humano, boa parte do gasto energético, a parte do corpo humano que mais consome energia é a fibra muscular. Então, a nossa massa muscular influencia no gasto energético. Quem mantém nossa massa muscular em níveis adequados são alguns hormônios. Dentre esses hormônios, nós temos a testosterona e o GH, que é o hormônio de crescimento, que na vida adulta, mesmo depois que a gente cresce, ele continua sendo produzido. Só que ele não mais para que a gente cresça, para manter os tecidos que cresceram sendo renovados diariamente. Entendi. Então, o GH que é produzido no nosso cérebro vai até o teu fígado. O fígado produz um hormônio chamado IGF-1, ou somatomedina C, que é um reconstrutor de tecidos, principalmente da massa muscular. Tudo que a gente catabolizou, quebrou de músculo durante o dia, o músculo é reconstruído durante o período de sono. Entendi. Então, essa reconstrução de músculo tem que ser todos os dias iguais. Se eu comparo muito músculo a uma parede que tem tijolo, cimento e pedreiro para ser construído. Se eu destruo uma parede todo dia de 50 tijolos, tem que reconstruir com 50. Tá? Se eu reconstruir com 40, a parede fica menor. Tá? Então, o que é tijolo? É proteína, preciso de aporte proteico adequado para reconstruir meus músculos. Cimento é total de energia que eu como. Eu compararia ao carboidrato. Tá? Então, preciso de quantidades de carboidratos adequadas. Agora, e pedreiro? O pedreiro, se faltar na obra, não reconstrói. São os hormônios. Então, são os hormônios. Então, tem dois grandes pedreiros na reconstrução do músculo, que é a testosterona, o precursor DHEA e o IGF-1, que é esse efetor do hormônio do GH. Então, todos eles têm que estar em níveis adequados, Carol. Então, te pergunto, porque essa parte é uma das partes mais importantes do assunto de hoje, porque eu acho que é aí que é uma pegadinha muito grande. A gente parou um pouquinho de falar da tireoide, porque a gente está respondendo a pergunta do Caio, já com uma parte que era assunto da nossa pauta, até para o pessoal de casa entender. A gente vai retomar a parte da tireoide, não se preocupe. Mas falando então do DHEA, quando a pessoa dosa esse DHEA, se ele já está numa situação assim, num número muito baixo, porque se ele vira tanta coisa, aí penso e te pergunto, se ele está tão baixo e ele tem que virar tanta coisa, não vai dar conta de virar tanta coisa nas quantidades que precisa. Exatamente. Neste caso, ele prejudica então a produção de testosterona, que aí vira a bola de neve, então tudo começa com o DHEA. É uma cascata. Na verdade, a suprarrenal produz uma moléculazinha que vira outra, que vira outra. Então, é uma cascata de eventos. O primeiro chama pregnenolona, que é um precursor do DHEA. Tudo na suprarrenal. E o DHEA pode tomar 3 vias aí. Testosterona, estrogênio ou progesterona. Então, qualquer diminuição dessa matéria-prima, se a suprarrenal começar a produzir pouco DHEA, todos os outros hormônios vão ser comprometidos no seu declínio. Agora, existem condições patológicas, Carol, que eu acho bacana a gente diferenciar. Existem doenças que levam uma glândula a não produzir esse hormônio de maneira adequada. Essas patologias, as insuficiências glandulares de produção de hormônio, a gente tem que ter um olhar criterioso. O médico faz o diagnóstico, óbvio, tem um sintoma definido, a glândula não está produzindo o hormônio, hipotireoidismo, por exemplo, insuficiência da glândula suprarrenal, atrofia testicular em homens, hormônios que não estão sendo produzidos por
patologia, doença de uma glândula. Tá. Agora, dentro da produção normal, a gente vai ter os declínios hormonais pertinentes, às vezes, a efeitos colaterais de medicamentos. Então, por exemplo, os anticoncepcionais que as mulheres tomam podem influenciar no declínio do DHEA. E da testosterona. Vai declinar a testosterona. Não raro as mulheres que tomam anticoncepcional queixam de diminuição de libido. Ou a massa muscular começa a ficar, às vezes, mais comprometida. Agora, óbvio, cabe ao ginecologista, se eles têm um conhecimento suficiente para isso, de prescrever na dose hormonal correta. Os anticoncepcionais hoje também estão mais reciclados. Sim. Então, tem como ter um tratamento que o ginecologista precisa para aquele ovário que está, por exemplo, com cisto excessivamente. O ovário policístico também pode levar ao ganho de peso e é tratado muitas vezes com anticoncepcional. Então, cabe ao ginecologista saber dosar isso aí. Mas existe o declínio pela faixa etária também, Carol. Então, em média, a partir dos 30 até os 40 anos de idade, nessa década, a gente começa a ter uma produção hormonal mais baixa, que é geneticamente predeterminado. Isso não é doença. Né? Não é uma patologia, é uma condição natural do envelhecimento humano. Agora, existem fatores ambientais, como estresse físico, estresse emocional, noites mal dormidas, onde se altera o cortisol. Se o cortisol começa a produzir em excesso, ele consome DHEA, tá? Porque ele é precursor do cortisol, DHEA. Tudo tá ligado. Então, tá ligado. Então, os fatores ambientais também podem favorecer um declínio ser muito rápido ou muito precoce. Entendi. Então, eu doso um hormônio X e ele está no limite inferior da normalidade. Então, eu posso concluir que naquele hormônio que poderia variar de 5 a 50 na tua faixa etária, se ele tiver muito aqui embaixozinho e outro da sua mesma idade está lá no limite superior, metabolicamente teu corpo pode estar respondendo de maneira individualizada para cada caso. Olha que interessante. E eu ter um prejuízo metabólico por um declínio que pode ser revertido com tratamentos específicos também. E era o que eu ia te perguntar, porque se então a gente descobre que está tendo um problema em algum lugar, que seja aí a situação de um estresse, tá? Esse DHEA, o que essa suprarrenal vai produzir, também está ligada a alimentos? Então, se a gente comer errado, vai prejudicar a produção correta de DHEA? Ou não? Todos os hormônios que a gente produz vão depender de substrato, de nutrientes. Tá? Aliás, o corpo inteiro precisa de nutrientes para poder produzir tudo que a gente produz. As nossas células são renovadas com nutrientes que a gente ingere e a produção hormonal também. Então, a gente precisa de um aporte proteico adequado, que é a base da produção hormonal. Tá? Então, uma dieta muito pobre em proteína, hipoproteica, pode comprometer a produção hormonal. E você tem um declínio porque você não está comendo a quantidade de matéria-prima para produzir aquele hormônio. Entendi. Né? E existem nutrientes, vitaminas, o zinco, por exemplo, é importante na produção de vários hormônios. Então, uma dieta adequada em zinco. Então, é óbvio que a alimentação influencia. Também. Para você ter um extremo de um declínio hormonal pela alimentação errada, é porque você está literalmente se desnutrindo. Errando muito. Muito. A sua nutrição está totalmente errada. A quantidade proteica, a quantidade calórica, você está caminhando por um catabolismo. O teu corpo está tendo que usar células do seu corpo para gerar energia, não só a gordura do seu corpo, mas a sua proteína muscular também é usada como fonte de energia. Entendi. Você começa a perder massa muscular. Então, a alimentação influencia e existem substâncias em alimentos, compostos bioativos, que podem induzir uma produção maior. Por exemplo, no inhame, existem substâncias que podem estimular o cérebro a produzir hormônios que estimulam a suprarrenal. Né? Tem um componente chamado protodiocina, protodioceína ou protodiocina, tanto faz, que vai estimular a tua hipófise a produzir hormônios que vão na suprarrenal e vão estimular a produção do seu próprio hormônio. Que legal. Então, comer inhame super bacana para quem está com o DHEA abaixo. Exatamente. E é óbvio que tem que computar o valor calórico, porque o inhame é calórico. Sim, né? É carboidrato, mas é um alimento interessante. Sim, altamente interessante. E olha, dá pra gente ir além nesse assunto ligado, essa parte hormonal? Eu disse pra vocês que esse lance do DHEA era muito importante. Falei pro Dr. Roberto, vamos falar sobre isso. Porque a gente lembra também das meninas que estão tentando engravidar, né, doutor Roberto? É verdade. Agora me veio à cabeça, está totalmente ligado. Se essa produção hormonal também não estiver bacana, não estiver correta, influencia em tudo, influencia até na tentativa de engravidar dos casais. O corpo humano é uma máquina muito complexa, Carol. A inter-relação, né, a interação entre várias glândulas que produzem os seus hormônios. O cérebro, por exemplo, é uma glândula central.
né? Todas as glândulas que a gente chama de periféricas, que não estão no teu cérebro, o cérebro é o comando central. Então, a tireoide, a suprarrenal, o pâncreas, o ovário, o testículo, são glândulas que recebem influência de hormônios centrais, que vão estimular a produção desses hormônios. Então, até o estresse ambiental, a gente já falou muito sobre isso, influencia na liberação de hormônios pela sua hipófise, pelo teu cérebro. Então, até o estresse ambiental influencia, a má alimentação, a falta de substrato para o teu corpo produzir o que tem que ser produzido, né? A carência de proteína na alimentação, a má alimentação por si só também, o excesso calórico também vai ser um vilão. Existem hormônios que são liberados no intestino, estimulado por alimentos, que vão no teu cérebro e vão influenciar, inclusive, de você ter mais fome, menos fome. É uma complexidade no intestino, a complexidade de hormônios que interagem, Carol. Para que o nosso peso final seja X, é absurdo. Para a ciência hoje, é improvável que seja um fator isolado o que influencia no nosso peso final. Até o tecido adiposo, a gordura que a gente aumenta dentro do corpo, produz hormônios que passam a influenciar também no seu corpo inteiro. Um hormônio muito estudado hoje chamado leptina, produzido dentro do tecido adiposo, que influencia o seu corpo a gastar mais energia porque está acumulando muita gordura. Ó, está acumulando muita gordura aqui, para que tanto de combustível de reserva? Gasta mais e o corpo acelera o metabolismo para gastar mais. Entendi. Né? Olha, está faltando o tecido adiposo, que é reserva de energia. Você também não tem reserva de energia. Poupe mais. Poupe mais e coma mais e gaste menos. Só que para eles funcionarem adequadamente tem que estar tudo em harmonia, porque senão eles não mandam esse recado. Tudo em harmonia. Várias glândulas aí. Gente, é muito legal e por isso que é importante a gente ter essa aula aqui no programa, para todo mundo ter ideia. E não é que você vai tentar identificar ali a referência, não, tá dentro, não tá abaixo, só quem vai fazer isso é o médico. Mas é importante você saber, porque aquilo pode passar pela sua cabeça. Poxa, acho que é aí que tá o problema. E claro, procurar o médico pra gente solucionar. Vamos fazer o seguinte, doutor Roberto? Vamos. Você volta daqui a pouquinho. Estão chegando várias perguntas no nosso Insta. Mande a sua também, @VocêBonitaTV. Ainda vamos falar dos ovários policísticos. Vamos falar mais sobre tireoide e eu volto daqui a pouquinho para responder as perguntas do público com você. Vamos lá. Mais uma vez, muito obrigada por esse primeiro momento que, olha, vou falar um negócio. Que aula, hein? Tá bombando, doutor Roberto. De volta com o doutor Roberto para o nosso segundo momento. Carol. Muito bem-vindo mais uma vez. Vamos lá. Eu vou abrir, diretor, se você me permite, com uma pergunta muito bacana de uma fã muito querida que me acompanha aqui sempre, manda sempre perguntas inteligentes, que é a Anaí. A gente já vai voltar à tireoide, que eu vi que surgiram muitas dúvidas da tireoide. Mas ainda falando da suprarrenal, que a gente vai colocar aqui de novo para quem chegou agora, essa glândula que é importantíssima, a Anaí pergunta o seguinte: comer abacate antes de dormir melhora a produção de GH? Te pode dizer isso, que tem algum alimento então que melhora a produção de GH no período do nosso sono? Não, na verdade, nenhum estudo ainda comprovou o aumento da produção de GH por uma porção específica de algum alimento. Tá. O que se sabe é que o GH ele é estimulado na sua produção noturna por alguns nutrientes, como ornitina, que é um aminoácido vindo de proteínas, a arginina, o zinco, a lisina. Então, se você ingerir algum alimento com um teor proteico que tem esses aminoácidos na sua composição, você vai facilitar o estímulo da produção do GH. Tá. Existe, inclusive, prescrição na forma nutracêutica desses nutrientes prescritos em cápsulas para o estímulo da liberação do GH durante o sono. E esses são então... São nutrientes, não são hormônios, não. Naturais? Não, são nutrientes encontrados em alimentos, prescritos em doses maiores. Dependendo dessa dose maior, Carol, vira remédio, tá? Aliás, é um alerta. Não quer dizer que natural seja uma coisa que não faz mal. Tá. Eu posso comer uma planta que tem substâncias tóxicas e ela está lá na natureza quietinha. Substância natural é aquilo que é extraído intacto da natureza. Perfeito. E comer níveis elevados e ter problemas. Então, tomar cuidado com esse conceito. Com a dose também. Com a dose, prescrição médica. E por isso já pergunta da Adriana. Adriana, um beijo para você. O hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, ele tem sido usado para rejuvenescer. Isso pode ser perigoso, doutor Roberto? Que excelente pergunta, Carol. Excelente. Gente, eu tá um estava negócio... aqui inquieto para poder falar sobre isso. Você queria falar sobre isso. Então chegou o momento. Não, porque chegou. Tem aí, não vamos estar novos, não, mas algumas pessoas que estão injetando GH nos pacientes. Já ouvi isso? Na verdade, é uma deturpação de conceitos, Carol. Então, vamos resumir aqui uma coisa para quem está em casa compreender.
e acredito que o Conselho Federal de Medicina gostaria de estar presente aqui para falar isso no meu lugar. Existem... O que é repor hormônio, Carol? Reposição hormonal é você dar aquilo que seu corpo deixou de produzir. Um exemplo, o diabético do tipo 1, que tem uma doença onde a produção da sua insulina no pâncreas cessa, como é que a medicina trata? Repondo a insulina deste paciente. Perfeito. Então, a reposição hormonal pode ser quando uma glândula entra em falência. Eu tenho um trauma craniano num acidente, minha hipófise sofre uma lesão que eu deixo de produzir GH. Eu vou ter que repor, porque eu não estou produzindo. Crianças com déficit de crescimento, que não estão produzindo GH na dose adequada, eu preciso repor. Homens que têm o seu testículo atrofiado por alguma patologia específica, atrofia testicular, reponho a testosterona. Tá. Mulheres na menopausa que cessaram a produção de estrogênio pelo seu ovário, eu vou repor o hormônio estrogênio. Então, a reposição hormonal, ela existe há muito tempo na medicina. O que vem diferenciando hoje é que você pode repor hormônios chamados sintéticos, que são moléculas parecidas com hormônios que a gente produz, ou uma geração nova chamada de hormônios bioidênticos, que tem uma estrutura molecular parecida com o hormônio que a gente produz. Certo. Talvez eles sejam mais fisiológicos, embora ainda polêmico, existem autores que não concordam, autores que já usam, trabalhos publicados que autorizam e trabalhos que dizem não use, dependendo da dose. Entendi. Aí, o que está acontecendo, Carol? Existe um termo chamado modulação hormonal, que para o brasileiro, para o médico do Brasil, há 20 anos passou a ser falado. Tá? São autores americanos que começaram a estudar o prejuízo de pessoas que não precisam repor hormônio, porque a glândula não está doente, mas estão produzindo hormônios em níveis abaixo do esperado para a tua faixa etária. Que é o que você citou. Sim, e que traz um prejuízo metabólico, inclusive clínico. Pacientes, por exemplo, mulheres com declínio da testosterona, homens também, não estou falando da mulher em menopausa, nem do homem na andropausa, não. Só que declínios que trazem sintomatologia, depressão em homens, fadiga crônica, mulheres com diminuição de libido, perda de massa muscular extrema, idosos que estão acamados, perdendo massa muscular por patologias crônicas. Então, nesse caso, até reposição quando necessário. O que está acontecendo é que está se deturpando o conceito modulação hormonal. Modular não é dar hormônio para fins de anabolismo, nem para fins de rejuvenescimento. Não tem como eu rejuvenescer alguém que cronologicamente está numa idade. Eu posso fazer com que ele envelheça bem. Certo. A qualidade do meu envelhecimento vai depender, primeiro, de alimentação, estilo de vida, atividade física. Esse é o primeiro degrau para o envelhecimento saudável. Eu prometer para um paciente no meu consultório que eu vou dar hormônios e ele vai rejuvenescer, nenhum estudo comprovou rejuvenescimento com o uso de hormônios. Então, usar o GH para este fim... E para fins de anabolismo também, Carol. O que é anabolismo? É você querer quebrar aquela parede que eu falei com 50 tijolos e reconstruir com 60. No outro dia, reconstruir com 90. Eu vou aumentando cada vez mais meu músculo, mas a dose que está sendo dada para esse fim de anabolismo é uma dose suprafisiológica, acima do que o corpo, na verdade, produziria. Entendi. Então, e aí claro, aí, que é lógico que é o risco enorme. O risco de reposição de GH, reposição não, repor é quando eu preciso colocar aquilo que não está produzindo. O uso de hormônios para fins lúdicos, é aí que eu, como médico, alerto todos os pacientes que vão à minha clínica. O uso de hormônio para fins lúdicos é o quê? Para crescer, eles falam crescer, secar, ficar forte e ficar saradão. Isso não tem estudo que garante níveis de segurança. Carol, desculpe aqui para quem está usando, e o médico ou outros profissionais, sem citar nome, está dizendo que tem níveis seguros, é mentira. E falo com todas as letras, isso é mentira, não tem nenhum estudo que comprova níveis de segurança de hormônios para fins lúdicos, para rejuvenescimento e fins de anabolismo. Existe modulação. Eu estou perdendo o jogo porque eu estou produzindo menos que eu devo. Isso é diferente, Carol. É modular. Aí é você modular como na música, nem um tom acima, nem um tom abaixo. Cante no tom certo. Entendi. Hormônios não são brincadeirinhas. Quando o nosso corpo produz mais do que deve, é patológico. Por que se eu produzir muita testosterona por um tumor testicular que está produzindo muito, eu não vou ficar feliz que eu vou anabolizar? Porque o excesso do hormônio te traz um monte de risco. Entendi. Então, você pode ter mais câncer, mais diabetes. Aí, ó, gente. Então, tem que tomar cuidado, porque está um modismo danado. Pra que fazer isso correndo o risco de daqui a pouco desenvolver um monte de doença? Eu acho que a medicina evoluiu, sem dúvida. Eu também fico igual você, assim, sabe? Não, eu fico porque as pessoas acreditam e compram ideias que são fictícias. Sim. E depois, quando tem problemas, quem paga o pato é o paciente, não é o profissional que prescreveu. Exatamente. Porque o profissional que
prescreve, ele não está nem aí, ele quer lucro, ele quer ter a clínica cheia de um monte de gente que eu falo que por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Pão bolorento. Adoro a teoria, Toma cuidado. Mas chegou uma perguntinha muito legal da Elizabeth que a gente vai colocar, que tem relação com isso. Ó, ela ouviu falar do hormônio pregnenolona. Qual a importância dele no nosso organismo? Pregnenolona. Pregnenolona. É o precursor do DHA. Mentira. A suprarrenal produz pregnenolona, que vira dehidroepiandrosterona, que pode virar testosterona, estrogênio e progesterona. Então, ele também é um precursor hormonal. E como é que a gente piora esse hormônio ou melhora esse hormônio? Na verdade, ele vai declinar com a faixa etária, Carol. Não tem como, é fisiológico. A partir de uma certa idade, o envelhecimento corporal, Carol, é um programa de computador instalado que um dia roda. Tá? O que eu acho que é a diferença do que a medicina moderna propõe, se a gente pensar na medicina de um século atrás, para os conhecimentos de hoje, e eu sou um médico e procuro me reciclar, porque eu acho que o conhecimento ele vai aumentando. Né? Então é óbvio que eu também não tenho uma visão ortodoxa e reacionária de achar que o médico só tem que tratar a doença. A medicina ela tem que fazer com que as pessoas envelheçam bem. A gente hoje tem uma longevidade humana que está chegando a 82, 84 anos, mas se a partir dos 60 eu já estou com uma doença crônica, eu vou ficar doente por mais tempo, com perda de qualidade de vida. Infartado, Alzheimer, Parkinson, várias doenças chamadas crônicas degenerativas. Então, eu concordo que a medicina evoluiu a um ponto de entender que o envelhecimento, ele vai ser para todos nós. Mas a medicina pode interferir no envelhecimento saudável, ou fisiologicamente saudável, ou um envelhecimento onde você começa a colher prejuízos precocemente por vários fatores influenciadores, onde vai entrar má alimentação, tabagismo, alcoolismo, o excesso de química ambiental que a gente está se expondo pra caramba, a gente está deixando de comer alimentos normais para comer alimentos muito processados, então isso influencia. O que acontece para muitas pessoas e é cruel, Carol, é que às vezes aos 30, 40 anos de idade ou até aos 50, eu estou colhendo um prejuízo metabólico por hormônios em declínio, eu estou produzindo. Exclui o raciocínio doença, não estou falando de doença, eu estou falando de um declínio hormonal precoce e rápido em níveis alarmantes, gerando sintomas, gerando a procura a vários profissionais de saúde, depressão, fadiga, perda de massa muscular. E não descobrindo o que é. Sensação de perda de vigor, dificuldade de memorização, dificuldade de concentração, perda da qualidade do sono, ganho de peso com facilidade, perda de peso com dificuldade. E você começa a ver que o paciente não está dentro das patologias teoricamente instaladas. Né? Você pega os hormônios, você pega de um modo geral, numa avaliação muito superficial, e pede aqueles hormônios, um check-up muito superficialzinho, e tem médico também que acaba deixando de fazer um trabalho maior, porque tem uma visão muito, olha, excluiu doença, o resto não tem nada. Agora, dentro dessa visão de pegar um paciente não patológico, perdendo o jogo metabólico por declínios acentuados, eu acredito sim que a modulação possa ser bem-vinda. Que é tentar, com avaliação médica, por médicos, veja a formação do médico, o tempo que ele tem de experiência na área e o que ele está propondo. E, infelizmente, até não médicos hoje prescrevem, infelizmente. Então, o erro está na arma que nós temos hoje na medicina sendo usada de maneira irresponsável. É uma arma poderosa, o hormônio, Carol. Se a gente souber utilizar em prol do paciente, quem ganha é a qualidade de vida do paciente. Tirando isso, é para fins lúdicos. É crescer, ficar forte, rejuvenescer, emagrecer. Não se prescreve hormônio para emagrecer. Se corrige um problema hormonal que está te levando ao ganho de peso. Aí essa correção, essa modulação vai te trazer o benefício do corpo funcionar corretamente. O resto é hábito, Carol. Sem hábitos também. A gente tem que fazer a nossa parte, né, doutor Roberto? Sem dúvida. Gente, é muito fácil só tomar o remedinho. Não, é um conjunto de medidas, não né, Carol? Assim. A gente sabe que a gente tem que se esforçar também, fazer a nossa parte. Não é fácil olhar, de repente, um doce ali em plena segunda-feira e falar, eu não vou comer. Mas é por isso que a gente tem a nossa força de vontade e a gente se orgulha quando a gente consegue fazer direitinho. Quem colhe o benefício é a gente mesmo. Vamos fazer o seguinte, doutor Roberto. Nosso tempo acabou, eu fico enlouquecida. Mas é um tema polêmico. Diretor, como chegaram muitas perguntas, mas muitas. Quando uma luzinha te mostra ali, vocês vão ficar chocando, é muita pergunta.
Na sua próxima vinda a Você Bonita. Vamos dar continuidade, Vamos dar continuidade, vamos pegar o hipotiroidismo, porque o que eu abri de vídeo pergunta de hipotiroidismo é porque o pessoal está precisando de informação. Vamos falar um pouquinho de cada glândula, Tá. que sintomas e sinais estão dando de algum tipo de... para alertar a pessoa a procurar um profissional. Perfeito. E o médico vai lá e faz toda a avaliação. E vamos usar muitas dúvidas que chegaram hoje para a gente colocar então na próxima pauta. Perfeito. Mas eu acho que o DHEA, esse lance aí do GH ficou muito bem esclarecido. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço, cara. Olha, eu vou passar para vocês um Insta para quem quiser seguir, informações importantes do Dr. Roberto, que é @NutraSaúde. Siga que você vai gostar muito. @NutraSaúde, o site nutrasaude.com.br. Lembrando que o Dr. Roberto é nutrólogo e clínico geral e está no Você Bonita sempre às segundas-feiras de 15 em 15 dias. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela aula e mais ainda pela postura de um médico consciente que faz medicina e que assumiu aqui no ar, que não tem que ficar procurando só doença em paciente, que é isso? Não, lógico que não. Temos que olhar evoluiu. A gente pode manter o paciente saudável mais tempo. Isso é... prevenir problemas. Isso. Trabalhar na prevenção e na qualidade de vida e não prometer milagres que a gente não pode cumprir. Obrigada. Eu que agradeço. Adoro.